Oi, pessoal. Muito boa noite para todo mundo. Como é que vocês estão? Vou deixar alguns minutinhos pro pessoal entrando. Boa noite, Stephanie, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Joyce. Boa noite, Cristina. Sejam extremamente bem-vindos. Boa noite, Cleonice. Boa noite, Rita. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Vaneide. Tudo bem com vocês? Eu peço que, por favor, vocês me falem se o áudio e a imagem estão ok, para que a gente dê início, por favor. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Roberta. Oi, Maria Cristina, tudo bem? Boa noite, Jéssica. Seja bem-vinda. Boa noite, Mônica. Boa noite, Osmarina. Obrigada, Cristiane. Seu áudio tá bom, então ótimo. Obrigada, Cristina, também pelo feedback. Bom, pessoal, nós estamos mais em uma live aqui em prol do nosso queridíssimo Janeiro Branco, né? E a gente queria muito fazer essas lives para ajudar essa campanha tão maravilhosa e que apoia a saúde mental, a saúde emocional do ser humano, que é algo que nós psicólogos queremos assim para toda a nossa população com muito prazer. Joyce, oi, sou psicóloga também, especialista em psicologia clínica, adoro as lives. Aqui tanto a imagem quanto o áudio estão excelentes. São Paulo, capital. Que bom, eu também sou de São Paulo, Joyce. Eu sou psicóloga clínica também, atuante na região central de São Paulo. E sou especialista em neuropsicologia clínica também. E se você quiser, a gente pode trocar figurinhas, fique à vontade para conversar. É muito bom ter parceiros, né? Bom, vamos lá. Maria Vasconcelos, boa noite. Maria Cristina, o tema de hoje é a dificuldade em dizer não. Acho que é um tema bem legal pra gente discutir, acho bem bacana. Boa noite, Sueli. Boa noite, Silvana Xará. Boa noite. O som tá baixo, Sueli? Se você conseguir aumentar, porque alguém mais consegue identificar se tá baixo, se alguém puder me falar. Eu vou iniciando a live, que já deu um tempinho para vocês entrarem e se acomodarem. Eu queria perguntar para vocês se é um tema que vocês gostam, um tema que vocês têm dificuldade, o que vocês pensam. E eu gosto bastante de interagir com vocês e ao longo da live eu vou lendo o que vocês vão me falando, vou falando as coisas que eu tenho aqui para dizer para vocês hoje e a gente fica nessa troca, tá bom? Então vamos lá. Desde muito pequena nós temos o não, ele é muito presente na nossa vida, né? O não, ele é nos apresentado pelos nossos pais, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eles são as pessoas que nos introduzem o não na vida. E por que será que depois, ao longo da nossa vida, ele fica tão difícil de ser dito? Né? Por que será que ele chega em um momento em que a gente diz muito mais sims para os outros do que nós dizemos os nãos? Pela simples razão de nós não vivemos sozinhos no mundo. Nós vivemos em sociedade, nós precisamos das pessoas, nós precisamos dos nossos colegas de trabalho, nós precisamos das pessoas ao nosso redor, da nossa família, né? O ser humano, ele nasceu para se viver em comunidade. E às vezes o não pode ser aparentemente um precursor do afastamento das pessoas na sua vida. E aí, como que a gente lida com isso? Não é? Vamos ver aqui. Joyce, que bacana, moro na Bela Vista, bem pertinho. Osmarina, o meu está sem áudio. Bom, se você tentar, às vezes, alguma coisa no seu próprio celular, às vezes, se você conseguir, tá?
Nelly, meu marido é assim, todo mundo aproveita dele. Exatamente, a gente vai chegar nessa parte dos só ouvir os sims. Nelly, mas muito bem colocado. Maria Cristina, legal o tema. O som pra mim está ótimo, obrigada, Stephanie. Tânia, boa noite, minha menina, adorei o tema, não sei dizer não, help me. Vamos tentar ajudar aí, Tânia, vamos conversar, refletir sobre as questões, né? Cristina, eu tenho muita dificuldade de dizer o não. Exatamente, é muito difícil, acaba ficando muito difícil para nós em dizer o não, né? Dizer o não, existe a possibilidade de as pessoas se magoarem com a sua resposta, né? Você falar um não para ela, ela pode se magoar, ela pode ficar chateada, ela pode não gostar do que você, por que você disse e não fez o que ela pediu para você. Então, assim, dizer o não é muito tomar as consequências daquela atitude. Por que quando nós dizemos sim, nós sabemos as consequências de que é tomar a atitude do que a pessoa nos pediu, né? Ou às vezes daquilo que foi pedido para nós internamente, nós acabamos tomando posse de uma coisa que a gente não queria, né? Então, o dizer o não para o outro é, antes de mais nada, dizer o não para você mesmo. Primeiramente de tudo, antes de dizer para o outro, é para você, né, pessoal? E eu queria saber de vocês o que vocês acham que significa o não na vida de vocês, por favor. Porque o não, ele é algo extremamente impactante. Principalmente quando vem de pessoas que apenas dizem sim, 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 né? Então, quando a gente começa a dizer não, que às vezes acaba sendo algo que vira um hábito, que é preciso ser um hábito para que nós tenhamos mais equilíbrio de saúde emocional e psíquica, as pessoas ficam, nossa, mas como assim essa pessoa começou a falar não do nada? O que aconteceu, né? As pessoas, elas estranham. É normal elas estranharem esse dizer o não, né? Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Sueli, tema bom. Stephanie, minha mãe sempre diz que vai mudar, mas sempre fala assim. É muito difícil mesmo, Stephanie. Por isso que é algo que nós temos que ter um hábito, né? Talvez nós temos dó de falar não. Sim, faz parte. Ter dó, ter piedade, ter medo é um dos fatores que evita que nós falamos o não. Faz muito sentido isso, Nelly. Parabéns. Um tema muito interessante. Já tive muita dificuldade de dizer não. Hoje não tenho mais. Exatamente, Silvana, porque provavelmente foi algo que você foi criando dentro de você, foi um hábito que foi se estabelecendo e hoje você foi percebendo que o equilíbrio entre o sim e o não está muito mais disponível e muito mais saudável na sua vida hoje. Não é mesmo? Alexandra, tenho muita dificuldade em dizer não e quando digo fico triste com um sentimental de culpa. Sim, pode acontecer isso, pelo fato da pessoa dizer não e se sentir culpada, tipo, não fiz o que a pessoa pediu pra mim. E aí, muitas das vezes, quando a pessoa fala muito sim, ela é vista como uma boazinha. Ah, pede pra pessoa tal, ela vai fazer tudo, ela sempre aceita fazer as coisas, não tem problema não. Pode pedir pra ela é pau pra toda a obra, não tem o que reclamar. Então, assim, a gente acaba tendo uma visão pros outros um pouco diferente do que às vezes a gente gostaria quando a gente fala mais não. Por isso que às vezes é tão difícil de falar, porque a gente não quer passar uma visão negativa. Percebem como o não pode passar a falar, não, eu estou dizendo não pra você, então você é uma pessoa negativa. Mas o equilíbrio do não e o sim é que fazem parte da nossa vida, como tudo na vida. O equilíbrio do sim e do não, das situações em que nos fazem bem, das situações em que nós aprendemos com as dificuldades. E às vezes o não pode ser mais difícil, mas ele também vai fazer com que você traga a sua autonomia pessoal, a sua independência maior de emoção, né? O não significa autonomia, a gente se responsabilizar pelos atos que nós escolhemos quando nós falamos o não, né? Então, assim, é algo realmente que é trabalhado, é gradual, pessoal, é uma coisa gradual, tá? Psicólogo Rodolfo, pra mim o som e áudio tá ok, obrigada, Rodolfo. É um tema muito interessante, porque muitas pessoas, eu inclusive, já passei por esta fase,
Medo de dizer não, mas aprendi que quando digo sim ao outro, querendo dizer não, estou dizendo não pra mim. Sim, exatamente. É o não, é o dizer o sim pro outro, muitas vezes pode ser o se anular. Você está dizendo sim pro outro, mas você está dizendo não pra você. Só que você que lida com você mesmo, né? Só você lida com você mesmo. Você fala o sim pra pessoa, ela vai embora, ela vai viver a vida dela. Nós não conseguimos internalizar, nem sentir o que a pessoa sente dentro dela. Então, isso é uma atitude que pode fazer nos sentirmos anulados, né? Jéssica, acredito que para a maioria das pessoas é difícil dizer o não com medo de magoar os outros. Sim, Jéssica, exatamente, querida. Pelo fato de a gente viver em sociedade e não querer magoar ninguém, a gente nunca quer magoar ninguém. Por quê? A gente fica com aquela sensação de, putz, eu fiz o mal daquela pessoa, eu fiz algo que não deveria, eu fiz isso, eu fiz aquilo, só que na verdade, o outro, ele acaba recebendo um sim pra você, fala assim, você não fala não pra ele, mas fala sim, só que depois você fica magoado com você mesmo. Como que a gente lida com isso? A mágoa com o outro, ela pode passar e o outro chega um momento que quando ele te percebe com essa autonomia de dizer não, ele te respeita, ele te aceita. Mas quando você se anula, você tem que lidar com você mesmo. Então é algo que a gente tem que sempre fazer o exercício. Eu quero isso mesmo? Eu não quero. Eu acho isso bacana ou eu não acho? Eu estou fazendo para agradar o outro ou estou fazendo para me agradar primeiramente? Comparar as situações. Qual é a emoção que eu tô sentindo falando não pra essa pessoa? É libertador? É angustiante? Porque da mesma forma que a gente fala muitos não, a gente também pode falar muitos sims, né? Só falar sim, 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 também não é saudável. Não é bom. Né? Existe o equilíbrio. Cristina, me coloco no lugar da pessoa e não gostaria de ouvir um não. Sim, Cristina, a gente tem essa empatia de se colocar no lugar da pessoa, eu entendo. A gente não gosta de ouvir um não e muitas das vezes a gente acaba não falando porque a gente não quer decepcionar, né? A gente não... Então, do mesmo jeito que a gente não quer pra nós, a gente não faz pros outros. Exatamente. Rosana Miranda, tenho dificuldade em dizer não e cobrar de alguém alguma coisa. Realmente, acho que são duas situações, Rosana, em que a gente sente dificuldade. Cobrar alguém de uma coisa porque você fica, ai, mas será que a pessoa esqueceu? Ai, mas eu preciso daquilo que eu pedi pra ela. E agora? Principalmente no ambiente de trabalho, né? Aí você fala, ai, será que eu falo? Ai, mas se eu falar, a pessoa vai achar que eu sou chata, vai achar que eu tô cobrando ela do trabalho dela, que ela sabe o que ela faz. Então a gente fica numa situação que... Como resolver isso? Então é sempre se colocar no lugar da pessoa e sempre existem formas da gente falar algo pra pessoa de... Você lembra daquilo que eu te pedi? Então, tava precisando, tal. Você precisa de ajuda pra terminar? Sei que você tá com alguma dúvida. Se mostrar disponível pra pessoa também. Percebe que existem formas de se falar isso? Passo por boazinha por não saber cobrar e também por não dizer não. Exatamente, a pessoa acaba passando por boazinha, porque ela nunca fala não, tudo ela aceita, as pessoas até às vezes acabam falando, fala com tal pessoa que ela vai fazer. Nem precisa se preocupar, porque dela você não vai ouvir um não. E isso às vezes é muito complicado, né? E quando você começa a fazer o exercício do não, as pessoas estranham. É muito normal, porque você vive em sociedade e as pessoas percebem. A pessoa já não fala mais sim pra tudo, né? Já é uma mudança de relação que você vai ter com aquela pessoa. A visão que ela tem de você vai acabar mudando. E às vezes é uma mudança pra melhor. Porque a pessoa fala, olha, ela não fala assim pra tudo, ela é uma pessoa seletiva. Ela é decidida do que ela precisa naquele momento da vida dela. Quando a gente fala não, a gente abdica de alguma coisa, mas a gente acaba aceitando no nosso interno de, ok, é um não agora que eu preciso. É um não pra você, mas é um sim pra mim. Vinícius, qual o tema de hoje? O tema de hoje, Vinícius, é a dificuldade em dizer não, tá? Ana Paula, eu sempre aceito tudo, mas depois que o não nos faz bem, só é não. Mas depois que o não... Exatamente. Quando você percebe que
às vezes é tão difícil de falar o primeiro não pra aquela pessoa. E às vezes é uma pessoa em específico, né? Você fala, eu não consigo falar não pra aquela pessoa. É uma pessoa assim específica. Pra todo o resto você fala não. E aí quando você fala o primeiro não pra aquela pessoa, parece que é libertador. Algo que assim liberta a gente de uma forma assim enorme. E aí a gente tem também os tipos de pessoas, que são as pessoas nem que falam sim, nem as pessoas que falam não, que são as pessoas neutras, que acabam aceitando as coisas conforme elas, isso tá bom, isso tá bom, isso, você não quer que isso aconteça, assim, a pessoa vai acabando levando, vai junto com as pessoas, e que acaba sendo uma pessoa que tem também dificuldade de dizer não, porque tudo que é colocado pra ela, ela acaba fazendo, né, então é uma pessoa que é muito neutra, não tem uma decisão, não tem um poder de escolha. Porque quando a gente também se toma posse do não, a gente tem o poder da escolha do que a gente quer e não quer pra nós. E aí a gente vê que as pessoas que tiveram muita dificuldade de dizer não, é porque lá no passado, muitas das vezes não tiveram a possibilidade da escolha. Tudo foi jogado pra cima da pessoa, tudo aconteceu como tinha que acontecer. Ela não tinha escolha entre escolher brinquedo A e B, era, é esse que tem, é esse que vai ser. Ela não tinha o poder de pensar sobre o que era melhor pra ela. Esse exercício de se olhar não foi feito quando ela era mais nova. E vão passando os anos, a pessoa vai percebendo que as coisas vão acontecendo, sim, sempre presente, e ela chega um momento em que ela fala, o não existe na minha vida. Né? Normalmente pais muito rígidos, pessoas que não possibilitam o poder da escolha para os seus filhos, são pessoas que existem e podem ter dificuldade de dizer não. Por quê? Porque ele nem teve a possibilidade do sim nem do não, ele só tinha a possibilidade do que tinha naquele momento. Então realmente é algo que pode acontecer, e com o passar dos anos a pessoa vai se desenvolvendo e o não ele vai ficando cada vez mais escasso, né? A gente começa a perceber essa dificuldade quando a gente fala nossa, mas o que eu estou fazendo comigo? Eu estou trabalhando em um lugar onde eu falei tantos sims para agradar o outro, mas eu nem gosto daqui. Eu nem gosto do que eu faço para trabalhar. E aí? E aí você vai virando uma bola de neve onde você chega em um momento e fala, eu não... Sabe, um não assim interno que surge de uma forma tão avassaladora que você tem que se ouvir. Você fala assim, alguma coisa eu preciso fazer, né? Então é muito necessário que nesses momentos a gente se ouça, se autoanalise, se perceba qual a emoção que eu tô sentindo agora. É o que eu quero fazer, é o que eu não quero. Eu vejo isso como obrigação, eu vejo isso como prazer. Algo que eu tenho que ver como uma obrigação é realmente uma obrigação, algo que eu tenho que ver como prazer, eu estou vendo como obrigação, porque eu disse sim em vez de dizer não, para desagradar o outro. A gente não quer desagradar ninguém. Ninguém quer desagradar ninguém, né? Bom, deixa eu ver aqui. Fernanda Martins. Hoje consigo falar não para o que qualquer pessoa, pois aprendi que se eu não falar o não, estou dizendo não para mim mesma, isso me corrói, exatamente. Dizer o não para o outro, dizer sim para o outro é dizer o não para você, exatamente, Fernanda. Joyce, não aprendemos a ter assertividade muitas vezes, e sim a sermos sociáveis, e por isso precisamos aprender a colocar limites, e isto é um processo de aprendizagem. Sim, Joyce, o não acaba sendo um limite, né, do que você pode... a pessoa não aceita isso. Então, até aqui é o meu limite que eu posso ir com ela, né? Então, o não, ele acaba mostrando que você tem limite. O não pro outro significa que você é tão ser humano quanto o outro. Que você tem limitações tanto quanto o outro. Assim como eu tô te dizendo não hoje, você vai chegar pra mim e vai falar um não pra mim também outro dia. E a vida é assim. Muitas das vezes a gente aprende muito mais recebendo um não do que recebendo um sim. Porque quando a gente só recebe sim, a pessoa tá aceitando, tá tudo bem, tá maravilhoso, então eu vou continuar agindo assim. Pra que eu vou mudar? Aí a gente cai no dilema de eu só falo sim pra aquela pessoa e não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero transparecer e eu acabo transparecendo.
né? Elia Santos, estou aprendendo a dizer não, está sendo ótimo, muitas mudanças boas, até me sinto mais confiante em todas as questões, estou me esforçando porque me sinto pior quando não digo que não preciso. Muito bem colocado, Elia. Na verdade, quando a gente diz não, a gente toma posse daquilo para nós, e as pessoas parece que depois que elas se acostumam, porque tem um momento de baque quando elas veem que você só falava sim, 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 começa a falar não, mas quando elas se acostumam, você percebe, a pessoa é assertiva, a pessoa sabe o que ela quer para a vida dela. E isso é uma característica que a gente passa para as pessoas muito positiva. Porque acaba falando, nossa, ela sabe o que ela quer, ela está decidida. E isso é muito importante em todas as relações de trabalho, da família. Então, é algo muito positivo mesmo. Eleutério. Olá, como dizer não sem magoar o próximo? Exatamente, Eleutério, é uma boa pergunta. Na verdade, a gente dizer o não é algo já muito impactante. Mas existem formas de dizer não, né? Por exemplo, você teve, assim, o dia inteiro super puxado no trabalho, sabe, cansado, chega em casa, fala, ai, quero só hoje, só quero descansar. E aí chega sua esposa, seu filho e fala assim, ai, sabe o que é? Queria que a gente fosse em tal lugar agora. E aí você, tipo, vê a pessoa toda animada, toda, tipo, feliz, cheia de planos, aí você fala, você pensa e fala, o que eu vou falar? Eu vou falar sim e vou me anular, ou eu vou falar não e não vou me anular? Aí você chega pra pessoa e fala assim, então, tive um dia muito difícil no trabalho hoje, foi muito complicado, exigiram muito de mim e tal. A gente pode fazer amanhã? Hoje eu não tô muito cansado, mas pode ser amanhã? Então, possibilitar escolhas pra pessoa. Ou que nem um chefe pede uma coisa pra você, eu preciso que você resolva isso aqui pra mim em 2 horas. E você, no calor do momento, acaba aceitando e acaba se anulando, acaba se atripulando e não consegue. E aí? Aí você tem que ser sincero, primeiramente, com você e pro outro. Falar assim, olha, chefe, então, nesse momento eu tô muito cheio de coisa. E pra eu entregar isso da forma como eu sei que você gostaria e tem expectativa que eu entregue, eu preciso de um pouco mais de tempo. Ou eu preciso de ajuda, né? Eu tenho as minhas limitações, pode ser? E às vezes o seu chefe, pela sua sinceridade, cria muito mais vínculo com você do que antes, não é? Entende a diferença de dizer um não, mas com a possibilidade de futuramente poder dizer um sim, ou tentar negociar essa própria escolha? Joyce, o ideal é o equilíbrio, um trabalho a ser feito. Exatamente, Joyce, o equilíbrio. Exatamente isso. Claudine, boa noite. Tenho muita dificuldade de dizer não. Acontece que às vezes este sim me prejudica, pois às vezes não consigo cumprir com alguma obrigação que na verdade não estava ao meu alcance. E sou muito mal interpretado por essa atitude. Exatamente. A gente acaba se colocando em um monte de coisa, por tantos sims que a gente dá, que a gente até às vezes trabalha. Eu falei sim pra isso, mas o que era mesmo que precisa fazer? Pra fazer, o que eu tinha que fazer aqui? O que eu tinha que fazer ali? Você fala, gente, tô me atrapalhando nos meus próprios sims, e agora? Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós temos uma limitação de trabalho. Até no trabalho, em casa, né? A gente tem que entender que ao dizer o sim e dizer o não, tem que estar presente todos os dias da nossa vida, em todos os âmbitos da nossa vida. Todos. Não é só em um momento específico com uma pessoa específica. Em todos os âmbitos da nossa vida é importante o sim e o não, né? Elias, estão estranhando que estou falando não para certas coisas. Foi aquilo que eu te falei. No começo as pessoas realmente falam, nossa, essa pessoa tá falando não? Mas ela sempre fala assim, o que tá acontecendo? Né? Então acaba, realmente as pessoas ficam estranhando no começo, mas depois é algo que as pessoas vão percebendo, que faz parte da sua assertividade, que ela faz parte da sua autenticidade. É algo que as pessoas vão compreendendo com o passar do tempo, com a convivência. Stephanie, não que eu negue alguma coisa, mas já estava ficando uma situação chata, pois vivia me pedindo coisas para comer e eu sempre falava sim por dó. Mas percebi que estava tomando café, almoçando e jantando em minha casa, comecei a dizer não e agora nem me olha na rua. Às vezes a gente dizer o não acaba passando a impressão de que aquela pessoa não quer nada. Mas a pessoa nunca tá afim de nada.
Mas existem momentos em que realmente a gente tem os momentos em que não quer aquilo. E tudo bem. E é o momento de nós nos respeitarmos, né? Que a gente tem que se respeitar, se entender, se compreender. Tailane, como ter o equilíbrio do não e do sim? Tailane, é fazer o exercício de o que eu estou pensando em relação... A pessoa me falou assim, eu preciso de tal coisa para tal horário. Aí você fala, você olha para você mesmo e se pensa, eu consigo dar conta? Se eu for fazer isso que ela está me pedindo, eu vou fazer de uma forma normal e espontânea? Não ou sim? Que sentimento que eu tô sentindo com essa pessoa me perguntando isso? Eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo angústia, eu tô sentindo felicidade, eu tô sentindo recompensa. Depende do sentimento em que você estiver dentro de você nesse momento, você vai conseguir ver o equilíbrio do sim e do não. Porque vão ter coisas que as pessoas vão pedir, você vai falar sim, e de todos os outros não que você falar, esse sim vai ser sim um tão verdadeiro que as pessoas vão, tipo, perceber pela própria atitude que você tomar. Pelo um trabalho muito bem feito. Você fala assim, não, sim, eu dou conta, pode deixar que eu dou conta, eu faço, não tem problema nenhum. E a pessoa vai ver a sua certeza nessa escolha. Então, é se olhar primeiramente antes de responder pro outro, tá? Meus pais foram muito rígidos com minha criação e demorei muito a aprender a dizer não, mas na fase adulta e madura eu aprendi. Exatamente, Fernanda. A rigidez, ela não dá as possibilidades do sim nem do não. É tudo muito rígido. E aí, conforme as situações vão passando, a gente vai percebendo que eu preciso falar mais não. Eu preciso me validar como ser humano, né? Falar o não pro outro é muitas vezes você se validar como ser humano. E acho que a melhor sensação que tem é eu sou validada, assim. E não é uma sensação, claro, que quando o outro nos elogia por isso, é muito bom. Mas quando a gente se nota e percebe isso, é melhor ainda. É muito bom a gente sentir orgulho de uma coisa que a gente fez, não é? Vinícius. Doutora, sou muito difícil de dizer um não, mas nos meios familiares costumo dizer não. Serviço e amigos não consigo dizer não. Vinícius, pode ser que com a família, por serem pessoas já do seu convívio de muito tempo, pode ser mais fácil de dizer o não. Porque o não acaba também revelando uma parte nossa de que eu não quero, eu não sou capaz de fazer o que você está pedindo para que eu faça agora. E talvez os amigos, a nossa parte social, realmente fique um pouco mais difícil. Mas como eu havia dito, existem formas da gente dizer o não para os nossos amigos, ou pessoas que... o pessoal do serviço, de uma forma mais tranquila, menos impactante. Porque falar assim, não, de uma vez, é meio difícil. Mas existem formas que a gente consegue, né, ser um pouco diplomático de falar um não, percebe? Ana, como dizer não com firmeza a um filho de 13 anos, TDAH? Então, Ana, às vezes a busca de um profissional para entender melhor essas questões é importante, né? Existem casos e casos, cada ser humano, cada adolescente se desenvolve de uma forma, então é necessário ver caso a caso para que ele consiga entender o que está acontecendo e como criar estratégias para que isso seja válido para você e para a própria criança adolescente, tá? Ele amei sua live, fala muito bem, obrigada. Imagina, Lia, muito obrigada pelo elogio. Joyce, agora uma coisa importante. Não teremos controle do que o outro fará com nossos nãos. Alguns poderão se afastar mesmo e isso não é fácil. Nesse caso, caberá uma avaliação sobre que tipo de relacionamentos temos com esta pessoa. Joyce, muito bem colocado. Falar não pode acarretar, sim, por consequência, o afastamento daquela pessoa, porque ela se aproximou de uma pessoa que sempre falou sim. Ela se aproximou de uma pessoa que sempre aceitou tudo da forma como era. E não é assim que acontece. Chega um momento em que a gente fala, gente, tô exausta só falar assim na minha vida. E tudo bem, né? Então, rever as relações por conta de tantos sims na sua vida é extremamente e necessariamente válido. Para quando você perceber que essa pessoa se afastou de mim porque eu comecei a falar mais não pra ela, mas eu comecei a falar mais sim, ela se importa realmente comigo? Ou com as facilidades que eu
poderia dar na vida dela, né? Muito válida a sua questão. Gostei bastante. Aline, em casos de conhecer pessoas novas, eu sempre estou dizendo não. Muito difícil dizer sim. Às vezes acho que algo me trava sempre. Aline, às vezes as pessoas que são recém-chegadas na nossa vida, a gente tem a sensação de que a gente sempre tem que agradar. Que a gente não pode mostrar defeito. Que a gente não pode mostrar que a gente não gosta de determinadas coisas, que sempre tudo tá bom. Mas todos nós sabemos, todas as pessoas que nós nos relacionamos, existem defeitos e existem qualidades. Vai de nós querer aceitar os defeitos dos outros e as qualidades dos outros. Agregar as qualidades, entender os defeitos, né? Por isso que é sempre importante a gente falar, bom, eu tô falando sim, sim, sim pra essa pessoa que eu conheci agora, mas eu tô falando não, 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 não pra mim? Eu tô transparecendo pra ela uma pessoa que eu sou só sim, 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 mas na verdade eu não sou assim? E aí vai chegar um momento em que você não vai conseguir mais falar tanto sim. Sabe quando você já apertou tanto o botão do sim que ele já até quebrou? Fala, gente, eu não consigo mais falar sim. Fica, né, aquela coisa. A pessoa te pergunta uma coisa e você fala... Você não responde nada. Você só fala, sabe? Você quer... né? Então, assim, chega um momento que a gente tem que expor, falar... A comunicação, gente, é a maior aliada de todas as relações humanas. Comunicar, expor o sentimento que você está sentindo naquele momento. Fala, expõe. É muito importante. Porque às vezes o outro não sabe o que você está passando. Às vezes o outro não entende. Então ele precisa que você explique. Porque ninguém, né? Ninguém lê mentes. Se lê, estava ótimo, mas ninguém lê. Então a gente precisa expor. Por que eu tô falando não? Por que hoje eu tô te falando sim? Por que eu acho importante que não seja feito desse jeito? Ou eu acho mais ou menos, eu acho meio que sim, meio que não. Vamos chegar no meio termo? Né? Você vai até aqui, eu vou até ali, vamos ceder, né? Cleverson. Oi, amiga, tudo bem? Tudo bem, Cleverson? Seja bem-vindo. Jéssica, o outro vai ficar com certa frustração depois de ouvir o não. Mas quem tem que lidar com as frustrações dela é a própria pessoa e não nós. Sim, a gente, às vezes quando a gente ouve o não, é muito mais construtivo de pensar por que aquele não daquela pessoa me incomodou tanto. Nossa, mas foi uma coisa tão estranha. Muito bem colocado, Jé. Realmente, é um momento que a gente, quando a gente ouve do outro e fala que se frustrou, aí a gente põe a mão na consciência, né? Porque a gente só realmente põe a mão na consciência quando dói, né? Quando pega ali na ferida. Aí quando a pessoa fala, né? Você fala, ai, mas isso não foi legal, não gostei disso, não. E aí a pessoa tem que lidar com ele, né? Exatamente. Em caso de conhecer... Aline, em caso de conhecer pessoas novas... Acho que já respondi a sua pergunta, né, Aline? Em caso de conhecer pessoas novas, sempre estou dizendo não. Difícil dizer sim, acho que algo me trava. Foi o que a gente já comentou, né? Claudine, muito esclarecedora a sua resposta. Obrigado. Sinto-me mais fortalecida em meus estudos. Graduação em psicologia, Claudine. Que legal, mais uma colega de profissão. Fico muito contente que eu esteja esclarecendo e que, se você precisar de qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom? Rosana. Tive um chefe que tudo pra ele era pra ontem, me sentia sufocada. Rosana, é super comum isso, né? As pessoas, então, eu preciso que você faça um estudo de caso, não sei, sei lá, de qualquer coisa, e eu preciso disso pra 1 hora. E você já tá atolado dos seus deveres diários, e aí você no calor do momento acaba falando sim, e aí internamente você fica se martirizando. Por que eu falei sim? A minha necessidade de querer agradar o outro é muito complicada. Então, ser sincero, expor pro seu chefe que você é humano, que você tem limitação, que você tá lidando com um ser humano, que você não tá lidando com um robô, é importante. Ser autêntico, né? Falar, olha, eu consigo fazer até aqui. A partir daqui eu já não consigo mais. Vamos pedir uma ajuda? Posso pedir ajuda pra alguém? Posso deixar pra fazer depois? Quão urgente é isso? Expor para ele a situação, né? Comunicar a situação. Vamos lá.
Maria Ceruti, boa noite, beijos, boa noite, Maria. Boa noite, Jane, tudo bem? Boa noite, Rose, tudo bem? E aí, gente, como que a gente faz para iniciar falar um não, né? Nossa, tudo bem, vou começar a falar mais não na minha vida. Mas como que a gente começa isso? Porque eu falei aqui para vocês que falar o não é um hábito, né? Então a gente começa com as coisas simples da vida, né? Com nós mesmos, por exemplo. Inicialmente a gente começa com coisas simples de não, eu não vou usar essa roupa hoje. Não, eu não estou a fim de ir de salto alto. Não, eu não vou acordar mais cedo amanhã. Não, eu não vou fazer isso. E aí a gente fazendo percebem? Começando a fazer aceitação do não para nós mesmos em relações a atitudes relacionadas a nós mesmos, aos nossos hábitos, às nossas coisas, a gente vai começando a expandir para a relação com o outro, né? Eu não vou naquele encontro hoje com a minha amiga porque eu tô muito cansada, então eu não vou. Eu não vou conseguir entregar isso pro meu chefe, então eu vou ser sincero com ele e expor a situação que realmente não tem condição. Eu não vou conseguir ir até aquele lugar. Eu não vou conseguir chegar em determinado lugar. Então, assim, aumentar, expandir, mas isso é um hábito. Inicia-se de atitudes pequenas, atividades pequenas com nós mesmos, onde depois que a gente exercitou esse não com nós mesmos, a gente consegue falar e expor o não para o outro, né? O não para a nossa família, o não para o nosso colega de trabalho, o não para o nosso marido, o não para a nossa esposa, o não para o meu filho, né? Então, principalmente às vezes as crianças, as pessoas que têm filhos, é muito difícil dizer não por filho, né? Dói, machuca, você, poxa, queria tanto dar aquilo para ele, eu queria tanto fornecer aquilo, e você fala, não tenho condição. Mas explicar para ele, olha, hoje não dá, mas explicar de uma forma que seja saudável da criança entender aquele motivo, né? Não pode, mas é importante que você entenda que vai ser assim, assim. Não quer dizer que é não agora, que vai ser não para sempre. Afinal de contas, nada é permanente na nossa vida. Assim como o não, o sim também. Não é mesmo, pessoal? E aí a gente vai aumentando e isso vai se criando como um hábito, né? E aí eu queria expor para vocês que quando às vezes a gente fala sim para uma coisa, sim para o outro, sim para qualquer outra coisa, a gente acaba abdicando de falando não para todas as outras coisas da sua vida. Então às vezes o sim pode parecer que esteja abrindo portas, mas na verdade ele não está. O não às vezes pode ser uma forma de te mostrar as possibilidades, as alternativas que você pode ter na sua vida, além de quando você só fala sim e você acaba objetivizando apenas o sim daquela questão. Então, se você falou sim, você respondeu e você está atendendo aquela demanda. Mas quando você fala não, você percebe o quanto de outras possibilidades acabam se abrindo. Eu falei não, mas na verdade o que eu quero? Eu posso querer isso, eu posso querer aquilo, eu posso fazer aquilo outro. Porque o sim, ele possibilita apenas uma. Mas o não pode possibilitar N vezes ou N diferentes questões que você pode entender, né? Vera Magélia, a dificuldade em dizer não poderá gerar prejuízo seríssimo pro resto da vida. Sim, exatamente, Vera, pode gerar muitos prejuízos, concordo mesmo. Prejuízos mentais, prejuízos de sintomas físicos, né? Com certeza. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Gabriela, no momento em que não colocamos nossas vontades como prioridades e sempre queremos agradar os outros, ficamos doentes por esse medo de frustrar o outro. Sim, a gente tem que se colocar como prioridade, né? A gente tem que se aceitar como prioridade. Eu sou prioridade. Pode parecer egoísta, mas nós somos prioridade em todas as relações das nossas vidas. Porque o outro, ele vai fazer as coisas dele, vai viver a vida dele. Só que você vai ficar aqui com as suas questões. E quem vai lidar com ela? Vai ser o outro? Não, vai ser você. E aí? Então, nós temos que nos priorizar sempre. Sempre tem que se priorizar. Muito bem colocado.
Ivone, às vezes acho que acabo falando muito não por conta das pessoas serem muito difícil e me pego concordando por pena. Sim, a gente às vezes concorda por pena, por medo da pessoa se afastar, por dó. Sim, a gente tem momentos em que a gente acaba realmente vendo que a gente acaba falando sim pra aquela pessoa porque, nossa, mas ela, né, ela é tão legal, ela merece tanto esse sim. Só que aí nesse momento você se anula, você fala, eu falei sim pra ela, mas falei não pra mim, porque eu falei sim pra ela, mas ele não tá em sintonia com o sim aqui de dentro. Eu não tenho um sim aqui dentro de mim, eu tenho um não. Cristina, você me ajudou muito com suas palavras. Obrigada, dizer o não pode ser melhor que um sim. Imagina, Cristina, fico muito contente em poder ajudá-la. Seja muito bem-vinda. O que você precisar, pode me mandar um inbox, uma mensagem que eu estou à disposição, tá bom? Rose, muitas vezes dizemos não querendo dizer sim, e dizemos sim quando era vontade de dizer um baita não. Sim, às vezes a gente tem essa discrepância de sentimento, de falar uma coisa, mas internamente a gente querer outra. Isso pode também acontecer. Por quê? Porque a gente quer que o outro nos aceite. A gente quer aceitação, a gente quer que a pessoa goste da gente, a gente quer que a pessoa esteja perto. E às vezes o não para ela pode ser algo que a afaste. Então, às vezes a gente tem essa discrepância do que a gente quer falar aqui dentro e com o que a gente acaba expondo para fora. Jane, eu tenho muita dificuldade em dizer não. Como posso mudar isso de maneira que não magoe ninguém? Jane, foi aquilo que eu falei. Começar por hábitos menores. Coisas que envolvam apenas você, coisas internas da sua relação com você mesma, dos seus hábitos com você mesma, para depois a gente aumentar expondo com as relações do outro, né? Essa dica que eu deixo, de expor quando você começar a perceber que você tá falando não para você e tá sendo ok, que você tá compreendendo, está se aceitando, você começa a expandir isso e a incluir o outro nessa situação. Isamara, oi Isa, tudo bem? Seja bem-vinda. Júlio, ignorar é a melhor forma de dizer não? Ignorar em que sentido você diz, Júlio? Porque assim, quando a gente ignora, a gente acaba deixando a situação um pouco de lado, né? E na verdade não é essa a intenção é compreender se aquilo que você está me expondo é um sim ou é um não para mim, e através disso poder expor. O que eu falar que está em sintonia comigo mesmo, eu expor para você para expor, né? A expor de forma a comunicar o que eu quero e o que eu deixo de querer. Tássia, sempre falo a verdade, por mais que doa, sempre falo a verdade por mais que doa e sempre sou julgada. Pois isso. Sim, tá. Às vezes a gente acaba sendo julgado porque a gente acaba sendo muito sincero pelos outros de uma forma negativa. Né? Por isso que quando a gente faz aquilo que eu falei, por isso que quando a gente fala um não pro outro, às vezes existem formas de expor uma situação que pode ficar menos abrupto, né? Eu não quero fazer isso hoje, mas eu quero fazer, pode ser amanhã? Ou eu não quero fazer isso hoje, que tal se a gente fazer tal coisa, mas depois fazer isso, né? Que é uma coisa que você quer. Então, negociar, falar de uma forma mais branda, uma forma que até uma pessoa compreender realmente, ok, né? Eu tô ouvindo o que ela tá falando porque ela me disse não, mas ela também tá me ouvindo de certa forma pela questão de ela está me ouvindo, ela está me ouvindo e eu estou a ouvindo também. Né? Então ter 50% você, 50% eu. Entende? Rosana, grata por suas respostas. Realmente ser sincera e autêntica, acho que assertiva é o melhor caminho. Rosana, ser assertiva e se comunicar e estar em sintonia com o seu interno realmente é a melhor escolha, né? Nancy, e como lidar com o sentimento de culpa? Nancy, realmente, a gente pode ter essa sensação de culpa por falar o não pro outro, mas às vezes, quando a gente fala o não, às vezes a gente tá falando não pro outro, mas já percebeu que às vezes aquele não a pessoa precisa ouvir? Às vezes é um não que é muito esclarecedor pra ela, que ela falou assim, nossa, só com não eu realmente me dei conta do quanto isso me afeta. Então, o sentimento de culpa que vem pelo não pode ser algo que apareça no momento, mas aí depois você vai ver que às vezes o não que você falou para aquela pessoa fez ela crescer muito mais internamente do que o sentimento que você tinha anteriormente de culpa.
Entende? Jane, obrigada. Imagina, Jane. Celi, São Luís, Maranhão, acompanhando. Que bom que a gente conseguiu chegar aí no Maranhão, Celi. Seja muito bem-vinda. Isa, olá. Tudo bem, Isa? Tássia, obrigada. Me ajudou muito. Imagina, estamos à disposição. E aí eu queria deixar algumas falas aqui que eu deixei anotado, que é: diga não pela sua integridade física e psíquica se aquilo não vai te agregar. Se aquilo não vai te agregar, tudo bem falar não. Tudo bem mesmo. Se não vai te agregar, se não vai te fazer bem, se não vai te compensar como ser humano, se não vai ajudar você internamente, diga não. E tudo bem. As pessoas que precisarem entender isso, elas vão entender. Elas vão entender que isso faz parte do seu crescimento, muitas vezes, pessoal. Você é a única pessoa capaz de coordenar os seus passos para o sim ou para o não. Você é dono das suas escolhas, seja para o sim ou para o não. Nós temos N pessoas que nos dão os conselhos, nós temos N pessoas que querem nos ajudar, mas no fim das contas, somos nós que lidamos com os nossos sims e nãos da vida. Não é mesmo, pessoal? E às vezes a gente acaba fazendo uma coisa que é testar os limites dos outros. Não sei se vocês já presenciaram essa sensação. Que é a sensação de quando você fica falando tanto sim pra pessoa, esperando o momento em que ela vai se dar conta de que você tá se anulando tanto por ela, e que ela vai chegar e falar assim, não, pode deixar que agora eu vou mudar e vou deixar fazer as coisas do seu jeito. Então a gente fica testando o limite do outro, esperando que ele perceba quando que o não pra ele vai ser relevante naquela situação. E a gente fica à espera disso e aí acaba se frustrando duas vezes. Porque a gente se frustra com nós mesmos e se frustra com o outro porque ele acaba não atendendo às nossas expectativas, percebe? E a última pergunta que eu queria deixar aqui para vocês refletirem é: até que ponto a sua opinião sobre suas atitudes não será importante para você mesmo? Então, o que você pensa sobre uma determinada situação, até que ponto você acha que ela não é importante na sua vida? Na sua própria vida? Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Até que ponto a gente vai não achar que a nossa opinião é importante? Ela é a mais importante de todas mesmo. Né, pessoal? Andréia, hoje mesmo recebi um não, mas recebi e senti gratidão, porque é libertador. Recife. Exatamente, o não às vezes pode ser libertador, Andréia, muito bem colocado. Ivone, tudo que eu precisava ouvir hoje, obrigada. Imagina, Ivone, fico feliz com seu comentário. Isa, boa noite Marilda. Ricardo de São Paulo na escuta, seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, fiquei muito contente com os comentários de vocês. É muito legal fazer as lives aqui e ter essa interatividade com vocês. Fico muito feliz. Queria deixar aqui o meu muito obrigado. O que eu tinha aqui para dizer hoje era isso, né? É uma live que eu gosto muito de fazer porque é um assunto muito polêmico e faz parte do nosso dia a dia. Então, é muito legal trazer isso para vocês e ver a forma como vocês veem os nãos e os sims da vida. E agradecer a presença de todos aqui hoje. Foi muito bom. Agradecer por vocês estarem aqui em prol da nossa querida campanha do Janeiro Branco, que é algo muito importante para nós, para toda a nossa população. E que se vocês precisarem de qualquer coisa, podem entrar em contato comigo na minha página do Facebook, que tá no tema da live, psicóloga Silvana Bernardo, ou no meu site, silvanabernardo.com.br. Pode me seguir também no Instagram, Bernardo_Silvana, que eu também tenho uns posts bem legais, bem reflexivos. Se vocês sintam-se à vontade para entrar nas minhas redes, mandar um inbox para o que vocês precisarem, que eu estou à disposição. Tá bom? Muito, muito obrigada. Jane, já tenho consciência disso, mas como é difícil colocar em prática. Exatamente, Jane. É um pouco difícil, mas é um hábito, né? Jéssica, foi ótimo, parabéns. Obrigada, Jé. Rose mandou um beijo, outro beijo. Rosana, precisava muito ouvir tudo isso. Que bom, fico muito contente, Rosana, lá do Belém, do Pará.
Jane, gostei muito, já estava com saudades das suas lives, obrigada. Mês que vem eu vou tentar fazer com maior periodicidade pra gente conseguir se comunicar e fazer temas bem bacanas. Vinícius, foi ótimo, obrigado, imagina. Estou à disposição, Rose, obrigada. Esperando já o Setembro Amarelo, legal, Vinícius, muito contente você também estar por dentro das questões que envolvam a saúde mental, né? Muito legal, gente. Então, queria deixar um muito obrigado por todos aqui. Tenham uma excelente noite. E que vocês, se vocês sentirem vontade de compartilhar a live para mostrar para alguém, para ver se a pessoa, né, para alguém que tem essa dificuldade, queira entender um pouco mais a dificuldade em falar não, compartilha para ajudar e conseguir alcançar mais pessoas ainda, tá bom? Uma boa noite e até mais.